Você já foi desclassificado porque a administração achou o seu desconto muito alto? Oi, pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema quente em licitações: a inexequibilidade de preços. O o Acordo 214/2025 do TCU tem a ver com isso? Nós vamos ver esse acórdão que falou sobre inexequibilidade. Fica comigo que eu te explico tudo, ok? Mas antes, se inscreve no nosso canal para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo se você gostar dele no final. Vamos então entender primeiramente um contexto, né? A Lei 1433 de 2021 é a nova lei de licitações no Brasil. Ela substituiu a Lei 866 e trouxe as regras mais modernas para serem implementadas no setor de licitação. No artigo 59, ela fala de uma presunção relativa de inexequibilidade. Muitas pessoas entenderam como que era para entender esse artigo literalmente como ele está falando, mas o TCU ele tem flexibilizado o entendimento dele. Isso quer dizer que em uma proposta tem um preço muito baixo, ela não é para descartar logo de cara. Nós vamos entender isso, como funciona nesse vídeo, ok? Então, vamos analisar primeiro o acordo. O o acordo 214 de 2025 do TCU falou? Ele reforçou a ideia de que a administração tem que dar à empresa uma chance de provar que o preço baixo dela, da proposta, é viável. Isso vem do artigo 59, o parágrafo 2º, que prevê diligência para avaliar a proposta. Então, o TCU está falando o seguinte: olha, preço baixo não deverá ser automaticamente um problema. Ele precisa ser checado, ser diligenciada a proposta e verificar se aceita ou não aquele preço, aquele desconto maior do que o permitido em lei inicialmente. Tá? Por que esse tema ele é tão importante, né? Porque as licitações elas movimentam bilhões no Brasil, principalmente obras públicas. Então, se a administração ela rejeita a proposta de cara só por elas serem baratas, você vai perder a economia. E isso poderá ser interpretado como dano ao erário. Mas se você aceita sem uma análise criteriosa, né, existe o risco para a fiscalização de a obra ser mal feita ou então abandonada, né? Você vai causar um problema de uma obra paralisada, abandonada, você vai ter que fazer um novo processo para contratar um remanescente. Então, o acórdão ele busca um equilíbrio entre a administração e também o preço muito baixo apresentado pela proposta. Vamos então ver os problemas, né? Vamos analisar primeiro o ponto de vista das empresas. O maior desafio que as empresas passam é o risco de ser desclassificado de uma forma injusta. Por exemplo, você oferece um preço competitivo, mas o gestor ele acha que está barato demais e aí te desclassifica só porque ele achou que você não tem condição de fazer. E na hora da diligência, nem sempre é fácil você provar que dá para fazer, né? Eu já conversei com vários amigos que apresentaram recursos e mesmo assim não foi aprovado. Por exemplo, pequenas empresas, elas podem não ter uma estrutura para justificar aquele desconto grande. Então, ele às vezes não tem maquinário, não tem às vezes o material estocado na obra. E isso pode o gestor ele pode entender que você não tem aquele material e não tem condições de fazer pelo aquele preço. Então é importante você guardar as cotações que você fez para comprovar o preço que você está ofertando. Já para a administração, vamos analisar o problema do gestor público e não aceitar, né? Ou aceitar. Ele precisa fazer uma diligência, e essa diligência vai exigir o quê? Tempo e conhecimento técnico. Né? Como é que ele vai analisar um orçamento, por exemplo, de uma obra, se ele não for um engenheiro, um técnico de edificações, um arquiteto? Né? Como saber se aquele preço que a empresa apresentou vai conseguir executar aquela obra, né? Se é real aqueles preços. E tem o medo de aprovar alguma coisa que é barata e depois tomar uma bronca, entre aspas, do TCU, né, de uma obra mal executada ou inacabada, ou a fiscalização ali reclama, pô, como é que você aceitou um orçamento que é visível que a empresa não vai fazer? Isso vai gerar um problema para a fiscalização. Então ele fica num dilema ali, por isso que, mas ele deveria abrir a diligência conforme o TCU está falando nesse acórdão, tá? Vamos por exemplo prático. Imagina uma licitação para construir uma edificação.
A empresa ela vai e oferece 30% abaixo do orçamento estimado. Aí o gestor vai pensar assim, o agente da contratação: "Pô, será que isso dá?". Então, sem diligência, ele pode descartar uma boa proposta e não aceitar outra empresa que com valor mais caro. Ou se ele não fizer diligência, ele pode aceitar uma proposta que está totalmente furada. Então, o Acordo 214/2025 quer evitar esses 2 extremos e fala o quê? O gestor ele deverá, abrir uma diligência para verificar se a empresa consegue justificar aonde que ela baixou tanto o preço, ok? Então, uma dica que eu dou aí para os gestores, né, treinar as equipes para fazer diligências rápidas e objetivas. E aí você vai diminuir o tempo de licitação e dessas diligências. Use referências do mercado ou ferramenta digital para checar os custos. Ou peça as cotações, né, ele vai apresentar. Teve casos onde eu participei de análise de licitação, que a empresa apresentou uma cotação muito baixa, a outra concorrente questionou aquele orçamento, eu tive que ligar para a empresa, o fornecedor, para o fornecedor mandar uma carta dizendo que ele concordava com aquele preço, que aquele preço foi ele mesmo que deu. Então, uma forma de diligenciar se a cotação que a empresa apresentou está correta ou não. Então, você pode ligar para a loja, né, que forneceu aquilo, para a estrutura que deu aquele preço, ok? É importante você criar um protocolo para agilizar e não criar uma subjetividade da análise do seu edital, da diligência, né? Porque, principalmente se a comissão ela não trocar, é interessante que ela faça sempre a mesma coisa para evitar alguém falar que está tendo direcionamento. Por exemplo, você pega uma empresa conhecida sua, então você não abre diligência, ou você quase não vê nenhum problema, né, naquela obra, né. Mas para uma outra empresa você vai diligenciar absurdamente, vai ligar para o fornecedor, vai querer várias cotações da empresa, então você está agindo de forma diferente entre uma empresa e outra, para estar favorecendo o seu amigo. Então tome cuidado de não ser subjetivo, de uma hora você faz de um jeito, de outra hora você faz de outra forma, tá? Tenta manter um padrão. Se for questionado, não, olha só, a gente tem um padrão aqui, deixa claro, né? Pode até colocar no edital isso. Caso a proposta tenha um desconto acima de 25%, será diligenciado da seguinte forma: a empresa deverá apresentar a cotação do material abaixo, com desconto maior de 50% do preço de referência, e por aí vai. Vocês criam um checklist, uma rotina, inclusive da publicidade, de como você vai analisar isso, ok? Então, isso é uma solução. As empresas elas têm que poder competir com preço justo, né? E a administração ela tem que garantir que as obras sejam de qualidade, sem gastar mais do que o necessário. Então, não vale a pena você contratar uma empresa mais cara, se a empresa que deu o melhor desconto, né, o maior desconto, tem condições de fazer aquela obra, ok? Então vamos lá. Na prática, isso já está meio que acontecendo. No início com a Lei 14.133, todo mundo que desse acima de 25% cortava aquela proposta. Depois, alguns órgãos já começou a trabalhar com uma relativização do da lei, né. E seria o ideal. E agora o TCU, ele bateu o martelo dizendo que deverá abrir diligência para verificar se aquela obra tem condições, né, aquela proposta tem condições de seguir adiante. Tá, resumindo, o acordo 214 de 2025, ele fala de uma presunção relativa de inexequibilidade da Lei 14.133. Empresas e gestores, eles enfrentam desafios, mas com mais propostas bem feitas e diligências sérias, dá para equilibrar economia e segurança. É um passo para licitações mais justas e eficientes, não é mesmo? Rapidamente, eu vou só mostrar a legislação aqui para vocês, eu vou abrir a Lei 14.133 para mostrar onde que a gente está falando. Então, o capítulo 5, né, ele fala sobre julgamento, tá? Então, o artigo 59 ele fala sobre classificação da proposta. É aqui que era o problema. O parágrafo 4º, o que que ele falava? No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75%. Então, desconto acima de 25%, a administração começou a utilizar esse parágrafo 4º do artigo 59 para desclassificar as empresas. Só que há um entendimento aonde que você só deveria desclassificar no inciso 4 se não tiver sua execuibilidade demonstrada, quando exigido pela administração. E o parágrafo 2º, que aqui a parte de relativização do parágrafo 4º, é que a administração poderá realizar diligência para aferir a execuibilidade das propostas. Então, é aqui que está a base do TCU para abrir essa relativização do parágrafo 4º e orientar a administração a abrir uma diligência para descontos acima de 1%. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você curtiu, deixa um like, se inscreve no nosso canal e ativa os sininhos, que a gente sempre traz vídeos sobre a administração pública, sobre como a empresa tem que agir em obras públicas, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre licitação ou qualquer outro tema, me manda aqui no comentário que a gente vai tentar trazer aqui no canal, tá? Deixa seus comentários, como é que você participa, você já passou por alguma situação onde você foi desclassificado, né? Não aceitaram a sua proposta porque você deu um desconto muito elevado? Deixa aqui, eu te vejo no próximo vídeo, um forte abraço, tudo de bom.